Olá, amigos. Boa noite. Hoje, segunda-feira, dia 30 de agosto de 2021, e aqui estamos nós mais uma vez para iniciarmos uma semana inteira de reflexões. Que Deus nos ajude para que possamos verdadeiramente aproveitar todos os ensinos que nos chegam através da espiritualidade amiga que não nos falta em momento algum. Agradecemos a companhia daqueles que já estão conosco nesse instante, Cláudia, Júlio, que já estão chegando. Boa noite a todos, sejam bem-vindos e vamos aproveitando Laura, que está conosco também, Cida, Jane, Marcelo, os amigos que estão a postos, Cidinha, sejam todos bem-vindos, Ivete, sejam muito bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece, Dilza também conosco, Rosângela, o pessoal chegou cedo. Então vamos fazer a nossa prece, depois continuamos nos cumprimentando mutuamente. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as suas bênçãos, Pai, descendo sobre nós, fortaleça em nossas almas a fé e a esperança, estabeleça em nossas mentes as luzes necessárias para que tenhamos reflexões mais nobres que sirvam de nortes para o nosso caminhar. Que Jesus, o Mestre amado, esteja sempre a nos guiar e que as bênçãos dos céus, através da Mãe Santíssima, permaneçam em nós, agora e para sempre. Que assim seja. Bem, vamos lá, Sebastiana, Tânia, que estão conosco também, Simone. Hoje nossa noite é de refletirmos sobre a obra Nosso Lar, de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, uma obra da década de 40, mas que inicia aquela série que nós conhecemos como a série André Luiz. Várias obras, nós estamos na primeira, se Deus quiser estaremos participando, realizando o estudo de outras. Guto, boa noite, também está chegando aqui conosco. Vamos às nossas reflexões, amigos, porque precisamos então estabelecer aqui o nosso caminho. Estamos no capítulo 45, tem como título No Campo da Música. Nós vamos concluir esse capítulo hoje. Boa noite, senhor Antônio, boa noite, Sérgio, Márcia, Thelma. É uma alegria mesmo quando estamos juntos, Terezinha, Sandra. Sejam todos bem-vindos e vamos às nossas reflexões. Nós estávamos no momento em que André Luiz visitava o campo da música junto de Lísias, mais a noiva de Lísias e duas amigas que ali chegaram. E ele estava então observando as pessoas que conversavam, aquelas rodinhas como nós costumamos fazer quando estamos num ambiente amigo, fazemos as rodinhas com aqueles amigos mais chegados e ali trocamos ideia. Então, André Luiz observava essa conversa. Eliane, boa noite, Isabel, boa noite, sejam bem-vindas. E nestas conversas, André Luiz percebeu algo interessante. Ele observava que ali, naquele ambiente, o mais sábio, a pessoa mais sábia, ela restringia as vibrações do seu poder intelectual, ao passo que os menos instruídos elevavam quanto possível a capacidade de compreensão para absorver as dádivas do conhecimento superior. Isso é bastante interessante, porque aquele que tem mais conteúdo, aquele que tem mais sabedoria, aquele que pode disponibilizar para os outros ensinamentos, ele tem que saber baixar o nível, a linguagem, para atender um número maior de público. Nem sempre a todos os que estão ouvindo tem o mesmo alcance. Então é uma sabedoria, é o verdadeiro comunicador que consegue descer no nível da plateia que ele está falando. Em compensação, a plateia também tem que subir um pouquinho. Ela tem, ou seja, desligar-se do lugar comum, focar naquilo que está sendo falado e elevar um pouquinho a sua capacidade de raciocínio. E assim, esses conhecimentos podem ser, então, passados a todos. Vamos ao boa noite a Divone, a Carol, ao Gil, que estão aqui conosco, a Rosa. Sejam bem-vindos, que a nossa semana seja produtiva, a Arlete também. É uma alegria sempre. Então, André Luiz comenta
essa facilidade. Os mais sábios não queriam demonstrar sabedoria, eles queriam se fazer entendidos naqueles ensinos. Os menos sábios esforçavam-se por ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de presteza sobre aquilo que estava sendo falado. E interessante, ele continua a dizer, em palestras numerosas, recolhia referências a Jesus, ao Evangelho. No entanto, o que mais impressionava André Luiz era a nota de alegria reinante em toda a conversação. Percebam, era uma conversa sadia, era uma conversa, ora ele ouvia falando sobre Jesus, ora ouvia falando sobre o Evangelho, sempre ensinos, palavras edificantes, ensino edificantes, mas a curiosidade é essa, sempre com muita alegria. Porque a questão da expressão de religião, através da religiosidade, a questão de um evento onde possamos aprender alguma coisa, não necessariamente vai cobrar um ar sisudo, carrancudo, triste, muito pelo contrário. Quem está falando o que é bom, o que é positivo, o que é saudável, terá mesmo brilho nos olhos, um olhar mais tranquilo, um sorriso nos lábios. Então, a alegria de estar comentando aquilo que é bom. Era isso que ele percebia. Havia uma alegria reinante em todas as conversações, que é sempre motivo de alegria quando estamos aprendendo alguma coisa com alguém. Ninguém recordava o mestre com as vibrações da tristeza inútil ou do injustificável desalento, porque é quase uma tradição de cristãos lembrarem Jesus, mas quando falo em Jesus já lembro dos momentos de dor, dos momentos de martírio, da crucificação, ou de momentos que Jesus chorou, que ele esteve também fechado, ensimesmado. Não há relatos, e não nos lembramos com tanta facilidade, de momentos de alegria de Jesus. Por exemplo, quando ele estava no casamento, na bodas de Caná. Jesus não estava triste ali. Era um casamento, era um ambiente fraterno, eram seus parentes que estavam se casando. Imaginamos então que ele devia ter um ar de alegria. Por que não nos lembramos de Jesus assim alegre? Há momentos da sua vida, da sua infância, onde um menino peralta, um menino alegre, um menino feliz, podemos nos lembrar de Jesus assim. Podemos nos lembrar de um Jesus adulto, maravilhoso, fazendo uma pregação, mostrando o que era o reino dos céus para as criaturas, e não é possível que alguém falasse de bem-aventuranças, falasse de alegrias de um reino dos céus, com ar de tristeza para aqueles que já estavam entristecidos. Então nós precisamos, e é isso que André Luiz observava, deixaram de lado aquele Jesus sofrido e ele era enaltecido como este ser da alegria, do brilho, da certeza de uma vida melhor, da esperança. Por conta disso, ele diz, Jesus era lembrado por todos como o supremo orientador das organizações terrenas, visíveis e invisíveis, cheios de compreensão e vontade, mas também consciente da energia e da vigilância necessária à preservação da ordem e da justiça. Jesus, sim, tinha esse aspecto de trazer essa alegria, essa confiança, essa esperança, mas como a Cidinha está colocando, amor, serenidade, paz, alegria, tudo isso fazia parte da maneira de ser de Jesus e do falar sério, do mais centrado, do mais aquietado nos momentos de oração. Então nós podemos lembrar Jesus com essas características. Deveríamos segurar o nosso olhar em cima dessas expressões imaginárias da vivência de Jesus. Era preferível do que todo aquele ar de sofrimento que muitas vezes nós vemos centrado, as pessoas muito, muito voltadas para isso. Boa noite, eu acho que eu não tinha dito a Cidinha, a Marta, a Cazuco, a Thaís, boa noite a todos. Continuava André Luiz fazendo essa análise do que ele presenciava naquele momento, dizendo, aquela sociedade otimista, veja, o mundo espiritual é otimista, porque eles sabem
da verdade, porque eles sabem de Jesus à frente de tudo, porque eles sabem e têm a certeza dessa lei natural que progride sempre e que o mal é momentâneo, de que as coisas que não estão bem de acordo com a lei de Deus são passageiras, elas terão que se retificar. É da lei, elas terão que se retificar. Por conta disso, a gente vê que eles são otimistas, sim. E não é aquele mundo cor-de-rosa, não. Sabem muito bem ver as dores, auxiliam nas dores, mas confiam num futuro melhor para todos. Assim, essa sociedade otimista, dizia André Luiz, encantava-me. Porque é muito mais prazeroso para nós, é muito mais energizante para nós vivermos mergulhados dentro de algo mais positivo, mais esperançoso, com uma visão melhor de futuro, do que algo negativo, ruim. Nós temos que encher os olhos desse futuro melhor, trabalhando por ele hoje, fazendo o melhor de nossa parte por ele também. Continuava André Luiz a narrar. Diante dos olhos tinha concretizadas as esperanças de grande número dos pensadores nobres da terra. Então, André Luiz tinha estudado, ele conhecia muito de filosofia, muitas das perspectivas de um mundo melhor, e, no entanto, ele dizia assim que ali, diante dos olhos dele, ele estava vendo tudo aquilo que um dia foi narrado para ele, que agora ele podia presenciar mesmo. Lísias, então, diz a ele, nossos orientadores em harmonia absorvem raios de inspiração do plano mais alto. E os grandes compositores terrestres são trazidos às esferas como a nossa, onde recebe algumas expressões melódicas, transmitindo-as por sua vez aos ouvidos humanos, adornando os temas recebidos com o gênio que possuem. Porque André Luiz também observava ali, ele estava no Parque da Música, no campo da música. Então, a qualidade da música que estava sendo apresentada, a beleza de tudo aquilo. E Lise explica algo muito interessante ao dizer que ali os orientadores em harmonia, então vamos pensar nos maestros, vamos pensar nos músicos que estavam coordenando aqueles grupos, absorvem raios de inspiração de planos mais altos. E os grandes compositores terrestres, aqueles que estavam encarnados, grandes compositores, são trazidos às esferas como a nossa, onde recebem algumas expressões melódicas. Então, os grandes compositores da Terra, com essas sinfonias maravilhosas, músicas de harmonia perfeita, são levados ao plano espiritual, no desdobramento do sono, muitas vezes, é levado, recebe ali algumas expressões melódicas e, ao acordarem, trazem registrado na mente, nos ouvidos ainda espirituais, aquelas melodias e acabam adornando então os temas recebidos com o gênio que possuem. Vejam, não é uma questão de uma transmissão mediúnica musical, como se fosse o mundo espiritual e vamos dizer, um compositor terreno estaria apenas psicografando uma canção, uma música, as notas ou mesmo a letra. Ele recebe um tanto disso, ele recebe a ideia, veste a ideia com as qualidades, com o gênio que possui em si. Então recebe aquela inspiração e vai trabalhar aquela inspiração fazendo as composições mais belas. Vamos lá, boa noite Brígida, Cleusa, Franci, boa noite a todos. O universo, André, está cheio de beleza e sublimidade. O facho resplendente e eterno da vida procede originalmente de Deus.
O universo está cheio de beleza e sublimidade. É que nós não olhamos muito para isso, não prestamos muita atenção às belezas que nos cercam, à perfeição das coisas, não nos encantamos, não nos permitimos encantar, porque o nosso olhar tão curtinho e tão imediatista e tão materialista não nos permite muitas vezes perceber coisas tão bonitas assim. Nisso chega Lacínia, que é a noiva de Lísias, e as irmãs que vinham com ela. Era preciso atender os imperativos da confraternização. Então eles vão passar ali, o grupo agora, com as 3 jovens, vão passar ali a trabalhar junto com André Luiz e Lísias, a aproveitar aquele momento. E ali eles encerram o capítulo 45, quando eles vão ainda viver essa experiência no campo da música. Vamos ao capítulo 46, que é um capítulo bastante interessante, praticamente só de André Luiz e sua mãe, que até então nós não vimos algo assim especial da convivência dos dois no mundo espiritual. Esse capítulo chama-se Sacrifício de Mulher. Vamos ver o Gil dizendo 5% de inspiração, 95% de transpiração, complementa a obra. Diz que nem é 5, viu, Gil? Diz que é 1% de inspiração, 99% de transpiração, para que tudo fique perfeito, adequado. E é isso mesmo. Nós recebemos o toque, nós recebemos um sopro, uma base, e vestimos isso e concretizamos isso com o nosso esforço e com o nosso gênio, quando eles dizem, quer dizer, com a nossa inteligência, com os nossos sentimentos, os nossos instintos. Nós vestimos tudo isso com aquilo que nos é próprio. No 46, então, Sacrifício de Mulher, eu acho que eu não tinha dito boa noite para a Mara, mas está dito, viu, Mara? André Luiz conta que ele tinha 1 ano já de trabalho no mundo espiritual, e nesse 1 ano de trabalho ele aprendeu a ser útil, e ele encontrava muito prazer no trabalho que ele realizava, que lhe trazia júbilo, alegria e confiança. Então ele estava ali já há 1 ano trabalhando, feliz com o trabalho, encontrando bem-estar em realizar a tarefa. Boa noite, Amanda. Não voltara ao lar terrestre. Então nós vamos fazer umas continhas, né? Se ele desencarnou lá em 1930, 39 foi a questão da guerra que nós vimos, tem mais 1 ano, é 40. Esse período de praticamente 10 anos entre a desencarnação e até a data deste capítulo que ele está conversando, que ele vai falar da mãe, ele diz não voltar ao lar terrestre. Então nem sempre aquele nosso ente querido que desencarnou vem rapidamente até nós, nos reencontra novamente. Razões existem para vir mais rápido ou menos rápido, seja para nós que aqui estamos, ou seja para aqueles que foram. É preciso que uns e outros estejamos equilibrados para esses encontros, para o enfrentamento das novidades que surgem num período de 10 anos. E assim André Luiz diz que ele não voltar ao lar terrestre, apesar do imenso desejo que me espicaçava o coração. Ele tinha vontade, claro, de ver a esposa, os filhos, saber deles, se aproximar do seu lar. Ele desejava isso, mas ele não tinha conseguido ainda ir até lá. Às vezes pensava pedir concessões nesse particular, mas algo me impedia. Ele tinha que pedir autorização, ele estava trabalhando, e algo o impedia de pedir, de ir adiante, levar o seu requerimento para poder visitar então os seus na terra. E ele para pensar,
né? Ele está bem, ele está feliz, ele está trabalhando, ele está aprendendo. Tudo isso ele está muito bem, mas ele tinha saudade dos seus. Mas ele questiona consigo mesmo: não receber auxílio adequado? Quer dizer, ele não estava bem, não tinha recebido tudo o que precisava, não fizera amigos, não estivera com outras pessoas, de alguma sorte ele estava passando dificuldade? Não, ele recebera tudo que ele necessitava. Boa noite, Célia, boa noite, Marcos, sejam bem-vindos. Não contava com carinho e apreço de todos os companheiros? Todos tinham atenção, tinham deferência para com eles, todos procuravam ajudá-lo, aqueles que ele se tornou amigo, Lísias, Narcisa, Tobias, todos eles, Salúcio, todos estavam ali, sempre dispostos a ajudá-lo. Então ele questiona tudo isso, ele estava recebendo muito, reconhecia que se houvesse proveito, há muito teria sido encaminhado ao velho ambiente doméstico. Ele já tinha percebido que no mundo espiritual as coisas não são feitas aleatoriamente. Ele entendeu que se fosse proveitoso para ele retornar ao lar terreno, ele já teria retornado. Para ele ou para os seus? Se fosse proveitoso, se resultasse alguma coisa boa, ele já teria então retornado ao lar. Cumpria aguardar a palavra de ordem. Estava tudo certo, estava tudo bem. E se fosse para melhor, então, a hora que fosse o melhor, ele receberia uma autorização para visitar os seus. Não obstante desdobrar a atividade na regeneração, que era onde ele trabalhava, o ministro Clarencio continuava a responsabilizar-se pela minha permanência na colônia Nosso Lar. Ele já estava 1 ano trabalhando na regeneração. 1 ano. E, no entanto, ainda havia alguém endossando a sua presença, alguém responsável pela sua presença naquele ambiente, que era o ministro Clarencio. Ainda respondia pelo cuidado e pela supervisão dele ali na colônia. 1 ano de trabalho, 1 ano que ele tinha demonstrado maturidade, desejo de trabalhar mais, de ajudar as pessoas. A senhora Laura e Tobias não se cansavam de me lembrar esse fato. Eles sempre diziam: olha, você está aqui graças ao ministro Clarencio, ao apadrinhamento. Ele estava apadrinhado, mas ele tinha que corresponder adequadamente a esse apadrinhamento. Por diversas vezes, tinha-me defrontado com o ministro do Auxílio e mantinha-se ele silencioso sobre o assunto de visitar o lar terreno. Várias vezes ele encontrou com o ministro Clarencio, mas Clarencio nunca tocou no assunto ou perguntou se ele desejava ver os seus, não tocava nesse assunto. Aliás, nunca modificava sua atitude reservada no desempenho das obrigações relativas à sua autoridade. Ele tinha uma postura de um ministro responsável por um ministério inteiro, por todas as pessoas, e ele mantinha íntegra a sua postura. Apenas no Natal, porque André Luiz já tinha passado o Natal em Nosso Lar, quando nos festejos da elevação tocara levemente no assunto. Lembra-se que eles fizeram um teatro lá no departamento da ministra Veneranda, as crianças cantaram, representaram o presépio, o nascimento de Jesus. Então, foi uma comemoração do Natal. Nesta ocasião, então, Clarencio tocara levemente no assunto dele visitar os seus, adivinhando as saudades da esposa e dos filhinhos que ele sentia, óbvio. Agradeci cheio de bom ânimo. Entretanto, atingíramos setembro de 1940. No Natal, Clarencio falou alguma coisa sobre as saudades dele da família. Já era setembro de 1940. E ele, no entanto,
não tinha tido qualquer resposta, sem que visse qualquer realização dos seus desejos. Olha a paciência que ele teve que desenvolver, né? Dentro de um trabalho, ter a paciência, aguardar, entender as ordens que a organização, a estrutura, a harmonia, saber cumprir as coisas direitinho. Às vezes nós somos muito aflitos e não é momento, não estamos prontos, não é adequado, não seria o resultado ideal. Tudo isso o mundo espiritual então supervisiona para que as coisas saiam da melhor forma possível. Boa noite, Lourdes. Confortava-me a certeza de haver preenchido todo o meu tempo nas câmaras de retificação com serviço útil. Ele ainda ficava feliz por conta disso, porque afinal ele estava trabalhando nas câmaras de regeneração e de uma forma, com um trabalho útil, acudindo aqueles doentes todos necessitados, ele estava, e isso confortava o seu coração, de saber que ele estava fazendo alguma coisa de bom por todas aquelas pessoas. Não descansara. Nossas tarefas prosseguiam sempre, sem solução de continuidade. Não há trégua. Não há trégua. Se nós olharmos mesmo aqui, né, no nosso meio terreno, esses profissionais da saúde que trabalham nos hospitais pronto-socorro, atendendo a todas as criaturas necessitadas, o que acontece? Não há trégua, é dia e noite aquilo funcionando. Há revezamento, um descansa um pouco, o outro está ali, mas não há como, é um trabalho que não para dia e noite atendendo pessoas. O justo exemplo lindo do mundo espiritual é autenticidade, verdade, clareza e amor para qualquer conquista. É isso mesmo, é essa transparência das leis e do cumprimento das leis para todos. Para todos, a organização funciona dessa forma. Então, ele está analisando isso, das tarefas, habituara a cuidar dos enfermos. Ele tinha sido médico na Terra, voltado então a atender os doentes, mas não tinha feito esse trabalho de enfermagem. E ali ele estava num trabalho de enfermagem. Então, mas ele habituara a cuidar dos enfermos, a interpretar-lhes os pensamentos. É tão importante isso, aquele profissional de saúde capaz de acolher o enfermo e interpretar sim os seus pensamentos, as suas palavras, podendo confortá-lo, orientá-lo. A cura se inicia nisso, na confiança que o paciente vai depositando na mão daquele profissional de saúde que está a atendê-lo. E essa confiança é conquistada por essa aproximação, por essa dedicação, por esse acolhimento. Por conta deste movimento é que começa um elo muito forte entre o paciente e aquele profissional de saúde que está cuidando dele. Não perdia de vista a pobre Elisa, aquela jovem que tinha sido sua namorada na juventude, que teve a vida desgraçada por ele e pela família e que agora estava ali nas câmaras de retificação, cega, não o reconhecia por conta disso, mas que ele ao reconhecê-la, ele se dispunha a retificar todo o mal que tinha feito e a cuidar dela como verdadeira irmã. Então ele diz, não perdia de vista a pobre Elisa, encaminhando-o de maneira indireta a melhores tentames. Ele procurava atender as necessidades de Elisa, ainda que de forma indireta, mas ele estava de olho, atendendo, cuidando. Bem, boa noite, Cleide, Silvio, sejam bem-vindos todos. Continuava ele, então, a narrar a respeito desses cuidados que ele estava vivenciando, né? À medida que se consolidava meu equilíbrio emocional, intensificava-me ansiedade de rever os meus. A saudade doía fundo. Vamos ver, esse dia dizendo que a Faculdade de Medicina atual tem aula de como o médico deve cuidar do paciente, a forma de abordar, exatamente, é o acolhimento,
É o primeiro ponto, sabe? É olhar para o outro como um ser humano, né? Não é como um pedaço de carne e de ossos que está ali diante dele, mas é um ser humano. Então, é uma criatura que pensa, que sente, e esse acolhimento é fundamental para o início dessa cura. Né? Tudo se baseia nessa confiança que se estabelece após esses cuidados. E André Luiz então falava dele, dizendo, à medida que se consolidava meu equilíbrio emocional. Vejo que ele ainda estava se reequilibrando emocionalmente, diante da situação nova para ele, que ele estava vivendo no mundo espiritual. Ele se intensificou. À medida que ele melhorava emocionalmente, ele estava mais ansioso por rever os seus, porque a saudade era profunda da esposa e dos filhos. Em compensação, de longe em longe, era visitado por minha mãe. Lembram-se, ela está numa esfera mais elevada que a de André Luiz, né? Uma esfera mais alta. Mas ela, de vez em quando, ia visitá-lo. A primeira visita dela foi lá ainda no hospital, quando ele estava internado, logo que ele chegou. Ela foi vê-lo. Então, de quando em quando, de longe em longe, diz ele, era visitado por minha mãe, que nunca me abandonou à própria sorte, embora permanecesse em círculos mais altos. Mãe é mãe. Não adianta. Mesmo que esteja em local diferente, ela em círculos mais elevados do que ele, nunca o abandonou à própria sorte. Nunca esqueceu aquele filho. Nunca deixou de ocupar-se daquele filho ou de marcar presença junto dele. Boa noite, Lina. Na última visita, ela me disse que tensionava cientificar-me de projetos novos, então ela anunciou a ele que ela tinha algo novo em mente para fazer. E aquela atitude maternal, diz ele, de suave conformação nos sofrimentos morais que lhe feriam a alma sensível, comovera-me profundamente. Ele sabia da preocupação da mãe com o pai dele, ele sabia muito bem disso, né? Vamos lembrar que tanto a mãe como a irmã de André Luiz, que desencarnara bebê, né, novinha, estavam em esferas mais altas. As outras irmãs, e o pai e ele, em níveis inferiores. O pai, o mais inferior de todos eles. E ela tinha preocupação com os filhos e com o marido da vida anterior, que tinha essa vida mais complicada que o levara a um ambiente mais triste. Boa noite, Silvia, Jaqueline, Cleide. Então, conta André Luiz que novas resoluções a mãe teria tomado. O que será que ela queria fazer e que ela prometeu conversar com ele? Intrigado, ele esperou a visita dela, ansioso por saber quais seriam os planos que ela tinha em mente, o que ela pretendia. Nos primeiros dias, então, de setembro de 1940, que é a época em que eles estavam, minha mãe veio às câmaras de retificação. Ela veio visitá-lo, naqueles primeiros dias de setembro. E ela foi comunicar o seu propósito de voltar à Terra. Voltar à Terra significa reencarnar. Ela tinha o propósito de reencarnar. Ela foi comunicar isso a ele. Aí que ele ia perder, então, a chance de ter a mãe perto dele mais tempo. Mas ela explicou a ele o projeto que tinha em mente. Vamos lá, Jaqueline, Silvia, boa noite. Sejam todos bem-vindos nessa nossa semana de reflexão. Assim, o projeto dela, ela explicou a ele e ele ficou muito surpreendido e discordou da mãe e protestou. Vejam como a naturalidade com que ele conta o relacionamento familiar, onde um
tem um projeto, o outro não concorda com a ideia, protesta, reclama, discordou, ele fez exatamente o que muitas vezes fazemos em família, quando um pensa fazer alguma coisa e o outro, não, porque assim não dá, não concordo que você vá, não concordo que você faça. Ele fez a mesma coisa com a mãe dele naquele momento. Não concordo, ele disse para ela. Ela narrou o projeto e ele disse, não concordo. Voltar a senhora à carne, reencarnar, ela estava em esferas mais altas. Não teria necessidade de... Por quê? Voltar por quê? Reencarnar por quê? Internar-se de novo no caminho escuro, sem necessidade imediata, porque o projeto reencarnatório, os nossos projetos reencarnatórios, eles estão associados às nossas necessidades. Então, eles vão se realizar no tempo que se faz a necessidade para uma ou outra solução, um ou outro aprendizado, uma ou outra situação que precisamos vivenciar. Então, a alma, no caso dela, não havia nenhuma necessidade dela em reencarnar, né? Não tinha necessidade nenhuma dela reencarnar naquele momento. Ela estava descompromissada por hora de uma reencarnação. E ela, no entanto, estava num projeto de reencarnar. Já viu que a Cláudia dizendo, quando reencarnamos para um projeto, é certeza que será cumprido, esse projeto pode se perder ou tomar outro rumo. Cláudia, aqui na nossa vidinha terrena, quantos projetos nós já fizemos? Quantos nós realizamos inteiro? Quantos nós perdemos o rumo, seguimos por outros caminhos, abandonamos em meio da história? Não mudamos, simplesmente. Então, vamos voltar. Nós vamos ver aqui André Luiz, lá na obra da Reencarnação de Sigismundo, ele na despedida de um dos amigos de Manassés, que é o orientador na obra lá, falando sobre a reencarnação de Sigismundo, ele diz ao Carlos, que é um amigo dele, que mostra um projeto reencarnatório, e ele diz assim, bem, espero que você volte como daqui a 65 anos como um completista. E aí André Luiz não entendeu essa palavra, completista, e o Manassés explica para ele. Quer dizer, completista é aquele que saiu do mundo espiritual para a reencarnação, portador de um projeto de vida e deu conta de tudo que estava nesse projeto. Realizou tudo que estava projetado. Esse é o completista. Mas há aqueles que voltam antes, voltam depois, ou que não concluem, e ele diz, é muito difícil quem conclui o projeto inteiro. Sempre voltamos com pendência, com o projeto ainda não concluído. Então, com certeza, se é da nossa natureza não sermos persistentes, fiéis aos nossos projetos, aos nossos propósitos, aos nossos compromissos, se ora vamos para um lado, ora para o outro, não vamos mudar num repente. Não vamos reencarnar de novo e vamos muitas vezes até aprender a ter solidez, firmeza, foco naquilo que desejamos verdadeiramente realizar. Entendendo que vai ser muito esforço, sim, é trabalho, é aprendizado, é tudo isso, para tentarmos fazer o melhor. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, não somos esses completistas, como Manassés diz. Então, voltando aqui, ele está falando que ele não concordou com a mãe e queria saber por que ela ia voltar. Se ela não necessitava, se ela não tinha necessidade imediata. Ela poderia ter necessidade futura, mas não naquele momento. Não havia porquê, não havia razão. E a mãe diz a ele, não consideras a angustiosa condição de teu pai, meu filho?
ela não estava voltando por ela estava voltando por aquele que for o seu companheiro naquela encarnação em que estiveram os pais, como pais de André Luiz. Então ela fala para ele, você não está vendo a situação dele? Eu volto por ele, para poder ajudá-lo. Você não percebe a condição do teu pai, meu filho? Há muitos anos trabalho para reerguê-lo e meus esforços têm sido improfícuos. Ela vem lutando há muitos anos, porque o pai de André Luiz tinha desencarnado antes dele, né? A mãe também. Ela já estava na luta, quando André Luiz lá chegou, ela já estava lutando para que ele melhorasse. Há muitos anos que eu tenho lutado e é improfícuo, não tem o resultado desejado. Ele não tem demonstrado mudança. Ele não tem demonstrado aprendizado e nem vontade de mudar. Laerte é hoje um cético de coração envenenado. Ele era um cético, um homem que não acreditava em Deus, que não tinha religião, de coração envenenado. Um homem duro, materialista, é isso que o pai de André Luiz era. Não poderia persistir em semelhante posição sob pena de mergulhar em abismos mais fundos. Então, ela está dizendo que se ele não manifestasse nenhuma melhoria na vida espiritual, o seu destino ainda era mergulhar em esferas mais sombrias, mais densas, porque quanto mais materializado, quanto mais endurecido, quanto mais difícil, mais denso o pensamento, mais denso o corpo espiritual, não tem como ascender a esferas mais suaves, mais sutis. Vai permanecer em esferas mais densas. E ela disse, ele está correndo risco de ir para pior. De onde está, ainda se afundaram tanto mais. E ela tinha, então, essa preocupação dele nesse ir para uma condição pior. Então ela continua a explicar a André Luiz, não posso ficar à distância. Já que posso contar contigo aqui, doravante reunir-me-ei a Luísa, a fim de auxiliar teu pai a reencontrar o caminho certo. Luísa era aquela filha que desencarnara ainda bebê, ainda uma criança muito de pouco tempo de vida, que era também um espírito elevado. E assim, eu vou me juntar com ela, porque para ajudá-lo precisaria da força das duas, para que elas pudessem fazer com que ele reencontrasse o caminho certo. E é interessante que esse teu pai reencontrar o caminho certo, porque todos nós sabemos o caminho certo. Quando a pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec questionou onde está escrita a lei de Deus, e a lei de Deus é a lei do amor, os Espíritos responderam na consciência dos homens. Não tem criatura que não saiba isso. Está gravado na consciência de todos os espíritos. Então, o caminho certo já estava gravado em cada um de nós. A trilha sonora que deveria rolar já estava pronta. Mas nós fizemos como aquelas agulhas encalhadas que pulam para outra trilha e não sai. Não sai. Discos de vinil, sabe muito bem o que era tocar um disco que encalhava, a gente dava um tapinha, um ligeiro tranco e a agulha voltava na trilha sonora outra vez. Senão ela ficava empacada, repetindo a mesma frase. É por aí o nosso comportamento. A trilha sonora perfeita está em nós. A melodia universal, a voz de Deus, que é a voz do amor, está em nós, na nossa consciência. Muitos desviaram a trilha e não conseguem retornar a esta trilha. Precisam de ajuda para reencontrar o caminho certo. Então nós temos essas responsabilidades uns com os outros
pelo menos os que têm mais consciência, entendem que sim, que podemos e devemos ajudar o outro a voltar à trilha. André Luiz pensou e voltou a falar com a mãe. Insistiria com a senhora. Não haverá meio de evitar essa contingência? Ele ainda assim, a mãe explicando, justificando a razão pela qual ela gostaria, ela pretendia, né? Ela já estava disposta mesmo a reencarnar. André Luiz não achou legal a ideia dela, não. Não achou boa a ideia. Será que ela não tinha um meio de evitar esse mergulho na carga desnecessária? É assim, não. Não seria possível. Estudei detidamente o assunto para como ajudar esse homem, como ajudar Laerte a sair do ponto em que ele se encontrava, que já não era um ponto agradável, e não cair em algo pior, a sair para melhor. Assim, estudei detidamente o assunto. Meus superiores hierárquicos, porque embora elas estivessem em esfera mais elevada que a dele, sempre tem alguém mais acima. Ela tem superiores também. Eles foram acordes no conselho, fizeram um conselho para estudar o caso e foram concordes de que não havia outra saída. Não, olha essa lição que ela passa para André Luiz, que era a decisão do conselho, é importante para todos nós. É assim, não posso trazer o inferior para o superior. Ela não podia trazer o pai dele, que estava num local inferior, para a região superior que ela habitava. Essa não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário, o superior descer ao inferior. Isso aqui é o que aconteceu com Jesus. Jesus, um espírito nobre, crístico. Ele teve, a humanidade não tinha como chegar até ele. Ele teve que descer ao inferior. Ele teve que se sacrificar. Ele teve que adensar o perispírito. Ele teve que vir incorporando matéria no seu corpo espiritual para mergulhar na carne e estar junto de nós, para ajudar que a gente dê um passinho mais em sua direção. Ele não pertencia ao mundo que nós estamos habituados a viver. Ele era além deste mundo, mas ele veio a nós para nos ajudar. Então, isso pode acontecer. Agora, por que não podemos ascender? O inferior não pode ir ao superior. Porque o mesmo mecanismo que aquele superior, de um corpo fluídico sutil, de um campo vibratório diferenciado, tem que agregar partículas, tem que agregar matéria para compor um corpo mais denso, baixar o padrão vibratório e ele vai então agregando essas coisas para chegar até nós. Nós não temos o domínio, nós não temos o conhecimento, nós não temos a ciência e não conseguimos nos desprender dessas densidades materiais, dessas partículas mais pesadas que compõem o nosso corpo espiritual, para a leveza do ser. Nós precisamos ir nos despojando disso ao longo do tempo para poder ascender. Então não tem como alguém com uma densidade tão grave, tão densa, ascender a uma esfera espiritual mais sutil. Mas tem como o sutil agregar matéria e descer, agregar peso e descer. Então isto era o possível. Bem, boa noite Pedro, Regiane, Marli, boa noite a todos. Então ela continuava, quer dizer, não tinha como buscar o pai de André Luiz para um atendimento numa esfera superior, era ela que tinha que descer.
Às vezes nós fazemos oração, né, e pedimos a Jesus sobre o vale de lágrimas, quando pedimos a Maria e dizemos que a terra é um vale de lágrimas. Eles têm que vir a nós. Por mais que a gente queira, não conseguimos ascender até eles. Não estamos qualificados ainda para esferas tão elevadas. Então temos que pedir que venham a nós, que desçam até a nossa esfera, que se aproximem de nós, para que a gente possa viver melhor, amparados e assistidos. E ali ela diz então a ele: que me resta senão isso? Quer dizer, já que não posso trazê-lo, eu tenho que ir até ele. Que me resta? O que é que me resta senão ir até ele? Já vê o Gil dizendo: quanto mais alimentamos nosso grau espiritual, mais compromissado com ajudar o próximo, com certeza. Porque o que acontece, Gil, é que quanto mais alimentamos esse nosso grau espiritual, mais visão nós temos do sofrimento alheio, do que é que causa dor e o sofrimento a outra criatura. Mas ao mesmo tempo que temos mais visão para entender o que é que causa maior aflição, maior dor a outra criatura, também o coração está mais amoroso para acolher o sofrido. Então, por conta disso, é que esse compromisso com a ajuda é um compromisso do conhecimento, de saber sofre por isso, e se eu levar por este caminho vai deixar de sofrer. Então, conhece o caminho. Quando diz que Jesus é o nosso modelo e guia, é exatamente isso. Ele sabe o caminho. Mas também essa ajuda espontânea ao próximo por misericórdia, por piedade, por caridade, que são manifestações do amor. Por essa visão da necessidade daquele que precisa ser ajudado. Então não se espera reconhecimento, prêmio, não se espera, simplesmente age-se por compadecimento para com a dor alheia. A gente faz o pão nosso, né, que perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos. Mas quando é que nós verdadeiramente perdoamos? Só quando entendemos. É isso aí das nossas palavras. Boa noite, Rogério. Então, nós temos aqui ela dizendo a André Luiz, né? Não me resta outra coisa senão ir até ele. Se eu quero ajudá-lo, não permitir que ele caia mais fundo, eu vou ter que me aproximar dele. Senão ele vai rolar mais fundo. Não devo hesitar um minuto. Ela tinha em mente a tarefa e não deveria hesitar nem um instante. Tenho em ti o amparo do futuro. Porque ela inicia dizendo a ele, né? Que agora que ele estava ali, já posso contar contigo aqui. E isso mostra que quando estamos aqui, outros estão por nós no mundo espiritual, velando por nós. Depois fazemos as trocas. Então, assim, agora que você está aqui, você pode me ajudar lá. Quando eu estiver lá, você vai poder me ajudar a manter o equilíbrio, a tudo. Porque nós precisamos disso. Precisamos desses anjos de guarda. Quando nós vamos estudar em o Livro dos Espíritos sobre os anjos de guarda, nós vamos ver que são espíritos superiores a nós, com condição de ajudar, mas muitas vezes são até os nossos parentes, amigos que momentaneamente estão nos guardando, nos protegendo. Então ela diz ali, você vai ficar aqui e eu já fico tranquila. Então eu preciso ir, não vai perder nem um minuto. Tenho em ti o amparo do futuro. Quer dizer, você vai estar aqui trabalhando, eu sei que vou estar ajudada, que no futuro reencontramos. Não te percas, meu filho, e auxilia a tua mãe quando puderes transitar entre as esferas que nos separam da crosta. Isso aqui também é muito importante. Esferas, o mundo espiritual, são mundos.
esferas, densidades diferentes. O que ela diz a ele: não te percas, quer dizer, permaneça firme no trabalho para você merecer estar numa esfera boa. Então, não te percas, auxilia tua mãe quando puderes transitar entre as esferas que nos separam da crosta. Então, às vezes nós queremos, né, que os nossos entes queridos nos ajudem, venham nos socorrer. Nem sempre eles podem transitar entre as esferas. Nem sempre eles têm condição mental, emocional e física para fazer todo esse trajeto e vir nos ajudar. O que ela pede a André Luiz é que, mantendo-se firme e melhorado, ele vai ganhar essa condição de trânsito entre as esferas e poderá vir à crosta terrena, quando ela estiver encarnada ou reencarnada, para ajudá-la, para influenciá-la, para amparar o ambiente. Então, às vezes, nós cobramos tanto dos nossos entes queridos, quando eles ainda, por mais que quisessem nos ajudar, muitas vezes não podem nos ajudar, porque não estão nessa condição de domínio desta movimentação entre as esferas terrenas. E aqui ela continua então dizendo a ele: zela por tuas irmãs, que talvez ainda se encontrem nas sombras do umbral em trabalho ativo de purgação. Também é muito interessante. Zela por tuas irmãs. As irmãs de André Luiz também tinham desencarnado antes dele. E interessante a mãe dizer a ele que talvez ainda se encontre nas sombras do umbral. Quer dizer, ela não tinha a localização geográfica de onde estavam aquelas jovens. Zela por tuas irmãs, que você poderá procurá-las, você poderá ajudá-las, que ela diz assim, que talvez ainda se encontrem nas regiões sombrias do umbral em trabalho de purgação. Esse espaço, né? Essa camada, essa dimensão espiritual que chamamos de umbral, é aquilo que, vamos dizer, lá no catolicismo poderiam chamar de purgatório, né? Para eliminar resíduos, densidades materiais, a fim de que pudesse a criatura ascender a uma esfera mais nobre, a uma esfera mais sutil. E ela então está confiando a André Luiz o cuidado com as irmãs, enquanto ela ia cuidar com a outra filha, cuidar do pai, que precisava de ajuda para também se melhorar. Vejo que é a família, onde eles estão numa condição melhor, aqueles membros da família, os três, né? A menininha, André Luiz e a mãe, em condição melhor, mas tem 3 em condição pior. E os que estão em condição melhor zelam, cuidam, procuram ajudar os que estão em condição pior, para que eles também se melhorem, para que eles também tenham mais conforto, mais alegria. Então, esses laços familiares, quando são laços espirituais, quer dizer, entre aquelas almas, sinceramente, eles são muito fortes, eles transcendem a materialidade terrena. Eles ainda continuam no mundo espiritual, vigentes, e muitas vezes voltando para o ninho outra vez. E não nos perdemos de vista. Só se separam efetivamente aqueles que não eram unidos pelo coração, pelos sentimentos, que era algo sazonal, algo mais material, algo que foi por um tempo, mas não tinha vínculos mais profundos. Porque entre os elementos que têm vínculos profundos entre si, sentimentos de família, de união, uns estarão zelando pelos outros, para que todos possam se melhorar, para que todos tenham uma condição
de vida melhor. Se dizem os corações que amam, nunca se separam. É verdade. Continuam unidos e não se separam. Estão em ajuda constante. Bem, nossa hora venceu, passou tão rápido. Nós vamos só concluir a fala da mãe de André Luiz, onde ela então recomenda: zela por tuas irmãs, que talvez ainda se encontrem nas sombras do umbral em trabalho ativo de purgação. Estarei novamente no mundo em breves dias. Ela já estava com a reencarnação aprontada. Onde me encontrarei com Laerte, porque ele já estava reencarnado. Ele teve uma reencarnação compulsória, como nós chamamos, né? O mundo espiritual colocou na carne novamente, onde me reencontrarei com Laerte para os serviços que o Pai nos confiar. Lá ia ela de novo, reencontrar o marido, casar outra vez com ele, para estabelecer o núcleo familiar que precisava de toda a ajuda possível. Então nós estamos nestes laços, nós que precisam ser desfeitos, nós que precisam ser desfeitos e que vão ser desfeitos mais uma, duas encarnações, não tem importância, eles vão se diluindo até se transformarem em laços de afeto. E aí estaremos libertos. E aí poderemos aumentar os nossos afetos, porque os compromissos de reajuste já estarão cumpridos com certeza e de bom grado. Porque os mais maduros entendem aqueles menos maduros, entendem a necessidade que eles têm de auxílio para encontrarem o próprio caminho. E estarão, em nome de Jesus, fazendo essa tarefa de amor verdadeiro, amor cristão. Gente, a conversa de André Luiz é muito boa e a gente ficaria aqui, mas nós precisamos também honrar o nosso horário. Deus quiser, semana que vem, continuamos nesse capítulo 46, falando dessa breve reencarnação que a mãe de André Luiz deverá efetivar. Agradecemos a companhia, muitos amigos que chegaram, Jaqueline, Eliane, Thelma, que nós não cumprimentamos, não dá, né? Às vezes não dá pra gente ver todos aqui, mas agradecemos muito e amanhã, se Deus quiser, continuaremos as nossas reflexões, nossos estudos. Vamos, como terminamos a semana passada, iniciamos com a prece de Cáritas a nossa semana, para que a nossa gratidão a Deus, a nossa oportunidade reencarnatória, as tarefas que assumimos no mundo espiritual, a proposta reencarnatória que cada um de nós está trazendo, as famílias onde estamos mergulhados, tudo isso está fazendo parte de um grande projeto de melhoria para todos. Não tenhamos dúvida, façamos o melhor por nós mesmos e por todos aqueles que estão conosco, porque todos são partes da grande família humana dirigida por Jesus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza,
ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se deve refletir a vossa divina imagem. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, que haja paz nos corações e em todos os lares, que as famílias possam se manter estruturadas, unidas nessa programação reencarnatória que temos aqui. Que Deus nos ampare, Jesus nos ilumine e até amanhã, se Deus quiser.